Bem-vindos e bem-vindas ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes, únicas e confiantes, facilitando condições eficazes que permitam que mais mulheres prossigam projetos empreendedores, criando emprego e riqueza para uma sociedade mais equitativa. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este webcast, que nos dará a conhecer mulheres, mulheres empreendedoras e inspiradoras, mulheres que sabem que são as partilhas que criam a comunidade e que são as comunidades que nos permitem a todas e a todos crescer. A nossa convidada de hoje é, sem dúvida alguma, um nome incontornável do jornalismo nacional, tendo sido durante muitos anos o único rosto feminino a levar diariamente aos portugueses as notícias nacionais e internacionais mais atualizadas do desporto. Apesar de ter iniciado o seu percurso profissional em 1985 no Jornal Expresso, foi na televisão que pouco tempo depois fez carreira, acompanhando eventos tão importantes como campeonatos mundiais de várias modalidades e os famosos Jogos Olímpicos. Assumiu também funções enquanto diretora de comunicação do Comitê Olímpico de Portugal e, mais recentemente, como produtora editorial do Canal 11 da Federação de Futebol. Atualmente, e baseada no seu know-how diferenciado e em toda a experiência profissional acumulada, fundou a agência Farol do Monte, que presta inúmeros serviços de comunicação e assessoria, de produção de vídeos e de gestão de redes sociais. Paralelamente a todas estas atividades, e como sempre foi uma comunicadora nata e uma figura muito respeitada e acarinhada pelo público, é muitas vezes convidada para moderar debates, para apresentar eventos e para ser palestrante sobre múltiplos temas. Mais recentemente abraçou um novo projeto, a Adega do Montado. Hoje temos o imenso privilégio de receber Cecília Carmo. Cecília, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá Vera, muito obrigada. Eu é que agradeço à Vera, agradeço à NICE, porque de facto é muito importante conversarmos, partilharmos experiências, contarmos histórias e fico muito honrada por este convite. Obrigada. Obrigada mais uma vez e começamos já diretas ao assunto. Em que momento sentiu, na sua vida e no seu percurso profissional, que ser mulher fez ou faz a diferença? Curiosamente, senti logo no início da minha carreira, em 1985, talvez mais quando fui para a RTP do que no Jornal Expresso, porque a RTP, as televisões dão mais visibilidade a quem nelas trabalha, aos jornalistas. E o facto de ser mulher e ser muito menina, eu era uma miúda, permitam a expressão, quando comecei no jornalismo, criava alguma surpresa. As pessoas, será que ela percebe mesmo de desporto? Será que ela percebe mesmo de futebol? Porque era de futebol que se falava mais, apesar de se falar de muitas modalidades, mais do que agora. E nesse momento eu senti de facto que ser mulher era diferente. Eu fui para o Expresso, curiosamente, e posso contar esta história muito rapidamente, por ser mulher. Eu estava na faculdade e um colega meu, Miguel Monteiro, que trabalhava já no desporto do Expresso, veio-me perguntar se eu queria ir para a secção de desporto. A Leonor Pinhão, que é uma referência do jornalismo desportivo em Portugal, tinha saído do Expresso e o chefe da secção do desporto queria uma mulher, porque as mulheres têm uma visão diferente, não quer dizer que seja melhor ou pior, têm uma visão diferente de muitas coisas e uma abordagem diferente a vários assuntos, e eles queriam uma mulher, neste caso uma miúda saída da faculdade. Eu praticava desporto, enquadrava-me naquele perfil, fui convidada e comecei aí. Portanto, aí senti que ser mulher seria diferente, não para pior nem para melhor, mas seria diferente nesta minha carreira longa. Portanto, na verdade, no início há aqui duas visões bastante diversas e muito interessantes, porque a Cecília, além de ser jornalista e mulher, é jornalista e mulher a trabalhar na área desportiva e, portanto, há aqui um acumular de algumas características que podiam ser realmente diferenciadoras. Como é que foi lidar com essa diferença? Que não deixa de ser diferença, principalmente se nos metermos a um tempo mais há uns anos atrás, não é? Jornalistas mulheres já havia muitas noutras áreas, sim, política, sociedade, principalmente cultura também. As redações, quando eu entrei para a RTP, a redação era metade de homens e mulheres, portanto, aí não havia diferença, não havia um preconceito, se assim podemos dizer, pelo facto de ser mulher ou por estar no jornalismo e ser uma mulher. No desporto, sim. E porquê?
porque não, as pessoas não estavam habituadas, e muito menos em televisão, não é? Quando aparece uma mulher que começa a falar de desporto, que entrevista e faz reportagens com os principais agentes desportivos, que vai a Jogos Olímpicos, que vai a Campeonatos do Mundo e da Europa, que está no meio desportivo, que habitualmente era um meio, e tradicionalmente um meio muito masculino, aí pelo menos deixa lá ver o que é que se passa aqui, deixa lá ver o que é que ela vai fazer, deixa lá ver como é que ela se vai comportar, não é? Pronto, primeira surpresa, e depois, claro, obviamente, que sendo homem ou mulher, uma pessoa tem que trabalhar e trabalhar muito para vingar na profissão, e foi isso que me aconteceu. Eu tive que trabalhar muito, digo muitas vezes que tive que trabalhar mais do que os meus colegas para me afirmar, precisamente porque estava a começar. Agora não acredito que seja assim, mas na altura, por ser mulher, tive que trabalhar mais, tive que mostrar mais trabalho e bom trabalho para conseguir ser reconhecida como uma profissional boa, que estava ali, taco a taco com os homens. E isso claramente é uma característica e é um momento por quem passa quem é pioneiro, não é? Quem vai aqui desbravar caminho para quem está depois mais à frente a assistir também esse Claro. abrir de novos espaços. Sente também no seu percurso, claramente será uma referência para muitas pessoas, não só homens, não só mulheres, para muitas pessoas. Sente esse peso, sente-se como uma referência para algumas pessoas nesta área? Peso, sim. É engraçado que, ao princípio, aqui há uns anos, as pessoas diziam: mas tu és um exemplo para as pessoas, tu começaste, foste tu que deste o pontapé de saída, apesar de haver outras mulheres naquela altura, e eu não fui a primeira mulher a apresentar programas de desporto, mas fiquei. E, portanto, eu sou a pioneira, sem ser a primeira, porque fiquei muito tempo e acho que abri portas a muitas mulheres. É uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande porque eu não tinha essa noção do reconhecimento das pessoas, olha, até inclusive do meu valor. Eu fazia o meu trabalho e evoluía no meu trabalho e crescia no meu trabalho sem perceber que eu afinal estou a subir mais um degrau, já estou um patamar mais acima, já estou a crescer um bocadinho mais, já estou mais conhecedora. Portanto, para mim tudo o que eu fazia era tão natural que nem interiorizei que as pessoas me conheciam e reconheciam pelo meu trabalho, pela minha carreira, pela minha forma de estar na profissão. E só há muito pouco tempo é que eu percebi que, de facto, há muita gente que me reconhece, felizmente, no meio e não só, e que me dá valor por aquilo que eu fiz e que ainda vou fazendo agora a outro nível, não ao nível do jornalismo, mas da comunicação, aqui no nosso cantinho, que é Portugal. Portanto, fico muito feliz, muito honrada, mas a responsabilidade é muito grande, porque quando nós assumimos funções que nos destacam de alguma forma na sociedade, temos de ter muito cuidado para não defraudarmos expectativas e não decepcionarmos as pessoas. Temos que ser nós próprios, ponto final, com os defeitos e virtudes que temos, mas principalmente não de repente não deixar cair e desmoronar aquele edifício que ajudámos a construir, sob pena de decepcionarmos muitas pessoas e de cairmos um bocadinho no ridículo e no vazio, que afinal ela não é aquilo que andou a mostrar este tempo todo, não é? É mais por aí. Claro, Mas eu portanto, acho que isso se aplica a homens e mulheres, atenção, aplica-se a todos. sem dúvida, quando nos constituímos como modelos, na verdade, depois convém que não deixemos cair uma nódoa, não é? Porque Exatamente. efetivamente essa nódoa se torna muito mais evidente. Cecília, já falámos da importância dos modelos e também desta ideia de nos constituirmos, e no seu caso, de se constituir como um modelo de comunicação também, e um modelo nesta área. Além do papel dos modelos, como é que vê o papel dos mentores? Acha que é necessário que nós tenhamos mentores na vida em geral, na área profissional em particular e também nesta questão da igualdade de género? Eu acho que sim, mas atenção a uma situação. Nós muitas vezes consideramos um mentor alguém que devemos seguir, que devemos aceitar e respeitar sempre, claro, mas isso é para toda a gente, mas que é por ali que temos que ir e é por aquelas indicações e por aquela forma de estar. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa se deve impor, no bom sentido, por aquilo que é, pelo seu trabalho, pela sua forma de estar, pelo seu relacionamento interpessoal, por tudo isso. O mentor é muito importante e acho que devemos ter, sim,
se não nos agarrarmos a esses mentores como a nossa boia de salvação e acabarmos por fazer tudo aquilo que eles são, fazem, dizem. Não, nós podemos nos inspirar e ter de facto essas pessoas como referência, como mentores, como pessoas que nos ajudam, mas devemos aprender a trilhar o nosso caminho, cair, levantar-nos, perceber que temos que construir a nossa carreira profissional, a nossa vida de uma forma muito sólida e às vezes há mentores que só são mentores porque estão na moda, porque são pessoas conhecidas e porque então, olha, como aquele é conhecido ou aquela é conhecida, eu vou fazer como ele ou como ela faz. E depois às vezes os comportamentos não são aqueles que nós achamos mais adequados, não são aqueles com os quais nós nos identificamos e depois decepcionamos-nos muito e ficamos perdidos. Portanto, mentores sim, mas com a consciência de que o caminho tem que ser percorrido por nós. Nós é que temos que seguir esse caminho para chegarmos a algum lado. Acho que é por aí. Portanto, precisamos de mentores, mas precisamos de uma direção, essencialmente, não é? Ou seja, para saber para onde queremos ir. Cília, voltando aqui à a área desportiva constitui-se hoje em dia, ainda é considerada como aqui um reduto onde persiste alguma desigualdade de género, na forma como são valorizadas algumas modalidades mais femininas ou mais masculinas, esta ideia de que algumas modalidades claramente só podem ou só são praticadas por homens ou por mulheres. Qual é a sua visão sobre esta questão e até a forma como sentiu, ou não, alguma evolução nos últimos anos nesta área? Sim. Há de facto algumas diferenças, apesar de as grandes instâncias do desporto internacional tentarem, de alguma forma, atingir a paridade, por exemplo, nas cotas de participantes em Jogos Olímpicos, nas modalidades. O Comitê Olímpico Internacional, por exemplo, tem muita vontade e já conseguiu aplicar em algumas modalidades olímpicas nos torneios olímpicos paridade no género, ou seja, estamos a caminhar para que haja ali igualdade. Só que depois nós vamos a determinados países e damos o exemplo de Portugal sem qualquer tipo de preconceito. Em Portugal há muito mais homens e rapazes a praticarem desporto do que mulheres. E depois há modalidades que são, na nossa cabeça, tendencialmente masculinas ou tendencialmente femininas. O que é certo é que, e já para não falarmos no futebol, e eu acho que o futebol feminino está a crescer e muito bem em Portugal, e não só em Portugal, mas eu vou dar um exemplo da Inês Henriques, que é campeã do mundo e campeã da Europa dos 50 km marcha, uma prova homologada pela Federação Internacional de Atletismo, mas que não faz parte do programa olímpico. A primeira vez que a Inês Henriques foi campeã do mundo nos 50 km marcha, competiu com os homens. Porquê? Porque até então às mulheres não era permitido participar nos 50 km marcha por ser uma prova muito violenta. E, porque se entendia que as mulheres não aguentariam essa competição, 50 km a marchar. Marchar não é fácil, a técnica é muito complicada e a Inês conseguiu como outras conseguiram. Mas ainda agora ela lutou para tentar que houvesse 50 km marcha para ela e para as outras atletas nos Jogos Olímpicos e não o conseguiu. Porquê? Porque aquilo é para homens. Há homens que querem praticar ginástica rítmica, mas não, o torneio de ginástica rítmica ou os torneios são só para mulheres. Há agora uma espécie de abertura para que haja determinadas modalidades onde se possa alargar o leque e ter os dois géneros nessa modalidade. Mas ainda há um longo caminho a percorrer. Depois, também é verdade uma coisa. Eu vou dizer, pode parecer politicamente incorreto, mas vou dizer uma coisa. Eu agora parei para pensar como é que poderia dizer. Que é assim, eu não posso, com um peso de 20 quilos, com a facilidade com que um homem da minha idade pode com um peso de 20 quilos. Uma vez perguntaram, eu vou dar este exemplo. Agora já há quem faça e faz muito bem. Mas quando eu comecei a perguntar, porquê é que não fazes relatos de futebol? Se os homens fazem, porquê é que tu não fazes? Tu até percebes de futebol. E eu assim, olha, percebo. Eu tenho a voz agora mais grave porque aprendi a colocar a minha voz de uma forma, mas eu falava assim, tinha uma vozinha muito fininha. Então, quando me perguntaram isto, eu só dizia assim, imagina o quê? Eu gritar golo para os espectadores que estão só a ouvir a minha voz, não me estão a ver, e sair uma coisa muito estridente. Isto é tudo, tem que ser tudo muito bem trabalhado, tem que ser tudo muito bem pensado, tem que ser tudo muito bem enquadrado para não criar ruído na comunicação, não é? Claro que já há, e há
ótimas mulheres que fazem comentários e narrações de jogos de futebol, e eu fiz reportagem em direto de jogos de futebol. Fiz sim. Agora, há coisas que nós temos que ir devagar para não criar repulsa, porque se corre mal à primeira, sem nós termos preparado o terreno, pode-se criar ali um fosso tão grande que depois demorará muito mais tempo a recuperar ou a tentar que se consiga fazer. Acho que respondi à Sim, pergunta. sim, sim, claramente, claramente que sim. A verdade também é essa, é que por mais, deixa-me pensar também como é que eu vou dizer isto para não parecer, é que trabalhar para a paridade é importante, trabalhar para a igualdade de oportunidades é importante, mas também é preciso saber fazê-lo, e é preciso saber fazê-lo de uma forma correta e que realmente contribua para que depois essa igualdade de género seja mantida e não apareça só porque sim e seja forçada, porque em alguns momentos isso pode efetivamente não acontecer dessa forma. E a questão do desporto eu acho muito interessante também, porque entra aqui não só a parte do género, mas também a parte do sexo, não é? E a verdade é que apesar de estarmos a estereotipar e a sermos bastante redutoras nesta avaliação, há algumas características físicas que efetivamente são diferentes nos É homens e nas verdade, é mulheres. verdade. Ao contrário das características intelectuais, ou seja, eu gostava de viver numa sociedade em que não fosse preciso recorrer a cotas para, nos cargos de responsabilidade e de chefia e de liderança, haver o mesmo número de homens e mulheres nesses cargos. Agora, e eu não concordo com cotas, e não concordo porquê? Porque acho que a pessoa se deve impor por aquilo que é, pelas suas valências, pelas suas qualidades, mas ainda há de facto muita resistência ao facto de uma mulher CEO na nossa sociedade poder vingar e poder ter família, poder ter filhos e poder continuar a fazer a sua vida sem limitar a sua vida pessoal nem a sua vida profissional. E isso já existe, mas vai ser ainda muito difícil de conseguir chegar sem obrigar a cotas e a dizer, então temos 3 administradores, o Conselho de Administração é composto por 6, tem que ser 3 homens, 3 mulheres. Pronto, porque senão não, tem que ser naturalmente, as coisas têm que acontecer naturalmente. Isto vai evoluindo, mas não é de um dia para o outro, não é de um momento para o outro e não é com obrigatoriedades também que se vai lá, sinceramente. Porque é verdade que há homens melhores que mulheres em determinadas áreas e há mulheres melhores que homens em determinadas áreas. Portanto, não vamos aqui dizer que as mulheres são todas melhores e que os homens são todos melhores. Não, não pode ser assim. Claro. É o respeito pela individualidade, como falávamos há Claro, pouco, né? Quando claro, falávamos claro, dos claro. mentores, independentemente do mentor que nos guie, a individualidade é o mais Exatamente, importante. E exatamente. também aqui nesta área, claro. Embora, como falava, por exemplo, quando falava agora da marcha, a verdade é que provavelmente competir homens e mulheres todos ao mesmo tempo, eventualmente será desinteressante para ambas as partes. E, portanto, é por isso, direi eu, que não percebo tanto disto como percebe a Cecília, que efetivamente nos Jogos Olímpicos nós continuamos a ter modalidades femininas e modalidades Mas masculinas. atenção, mas as federações internacionais já têm provas mistas. Grande parte das federações internacionais já têm provas em que competem. Eu dou o exemplo da canoagem, por exemplo. Agora houve a Taça do Mundo e já houve competições, provas mistas. Claro que um faz mais força do que o outro, mas estão ali os dois a lutar por chegar a um determinado sítio, não é? Por chegar ao fim e bem classificado. Pode ser por aí também. Não estou a ver, e se calhar até pode vir a acontecer, uma modalidade coletiva mista, mas se calhar pode vir a acontecer. O corfball, por exemplo, é misto, e é misto há muitos anos, não é só de agora. Portanto, há modalidades em que isso se pode adaptar, há outras em que não, de facto. É verdade. Voltando agora aqui à NICE Mulheres Empreendedoras, que passa e pretende ser uma comunidade, qual é a sua visão relativamente a estes grupos que de alguma forma têm esta vontade de contribuir para o empoderamento feminino e que depois tradicionalmente estão associados à participação feminina também? Acha que eles contribuem mais para segregar ou mais para unir? Depende dos grupos. Claramente depende dos grupos. Eu faço parte de grupos só de mulheres e conheço homens que fazem parte de grupos só de homens e faço parte de grupos com homens e mulheres. E os grupos só de mulheres, eu fui inscrita, por exemplo, num grupo do WhatsApp só de mulheres, com o qual eu concordo, porque tem a ver com trabalho. E tem a ver com o trabalho de quase, se calhar eu vou dizer, intercâmbio entre
quem lá está são pessoas que são empresárias, a maioria é empresária, e o que é que fazem? No fundo, se precisam de algo numa área que não é a sua, passam pelo grupo e perguntam, conhecem alguém que faça isto, conhecem alguém que ajude nisto, olha, eu posso ajudar nisto, pronto. E o grupo desenvolve assim, são só mulheres, podia haver homens, sim, podia. Este grupo não agrega, eu acho que este grupo agrega, e não é só porque somos mulheres e temos que, não. Agora, há grupos em que, sinceramente, não faz sentido, não faz sentido, porque os homens sem nós não vivem e nós sem os homens não vivemos também, portanto, temos é que encontrar os tais equilíbrios para conseguirmos uma sociedade mais igual, uma sociedade melhor, uma sociedade mais aberta a todos, eu acho que é por aí. Muito bem. Cecília, eu ia agora focar-me aqui um bocadinho mais na sua experiência enquanto consultora de comunicação e o seu trabalho nessa área. A verdade é que também existe algum estereótipo de género ainda na comunicação, mas também tem havido estereótipo de género, e não só, aliás, não é? Mas muitas vezes nós reforçamos alguns estereótipos sociais com tudo o que é comunicação. E eu gostava também de tentar perceber qual é a sua perspectiva e a sua sensibilidade em relação a esta questão. Se tem essa preocupação, por exemplo, na gestão da comunicação das empresas com as quais trabalha, ou acha que não é necessário? Depende das empresas e depende das pessoas que me abordam para eu fazer determinados trabalhos. Eu vou dar o exemplo de media training. Eu faço formações, faço media training com pessoas que têm responsabilidade na nossa sociedade e que precisam de comunicar em público, de falar em público, e a maioria das pessoas com quem eu tenho trabalhado até agora são homens, que recorrem a mim e à minha empresa para os ajudar, e as ajudar, claro, mas a maioria de facto são homens, a comunicar e a melhor comunicar em público. E isso, está a ver, já logo aqui deita por terra tudo aquilo, ou parte daquilo que nós tivemos a dizer até agora. Depois, em relação a empresas, depende do negócio que essa empresa tem, não é? Porque há negócios que são vocacionados para homens e mulheres, há uns que são vocacionados mais para homens, há outros que são vocacionados mais para mulheres, e em função das pessoas com quem eu trabalho, com quem tenho, das empresas com quem tenho parceria, nós vamos direcionar mais a nossa comunicação para um público mais feminino ou para um público mais masculino, não é? Se eu quiser vender brincos, posso vender brincos a homens, mas é para os homens oferecerem às senhoras. Há homens que usam brincos, mas a maior parte das pessoas que usam brincos são mulheres, não é? Pronto. E, portanto, a comunicação tem que ser feita para esse público, para o meu público-alvo, não é? Se eu tenho um segmento de luxo, eu não posso, infelizmente, vender esse produto, ou tentar vender esse produto a uma pessoa que conta os tostões, infelizmente, ao final do mês, para poder viver condignamente. Agora, se eu tenho um produto massificado, pois claro que eu vou falar para toda a gente, homens, mulheres, e perceber que este produto se direciona para toda a gente. Isto tem muito a ver com o perfil de empresa, de pessoa que nos aborda e depois fazer então, gerir o plano de comunicação e fazer um draft daquilo que é preciso de facto, entre aspas, atacar no bom sentido. Sim, mas essa procura pela inversão de papéis estereotipados, eu até ia provocar um bocadinho a Cecília, quando diz que são mais os homens que a procuram, eu pensei logo assim, claro, porque são os homens que têm cargos de chefia e, portanto... Sim, também será por aí. Eu será vou por aí. desta questão do media training, porque em muitos momentos também é isso que acontece, não é? Nós continuamos a ter muito mais homens em posições de liderança. É verdade. E, portanto, talvez seja também por aí que acontece, mas qual é a sua percepção em relação a isto? É isso, exatamente isso, tem toda a razão, tem toda a razão. Só, obviamente, nos lugares, nas posições de liderança estão muito mais homens que mulheres na nossa sociedade, portanto, são mais homens que recorrem e que precisam deste trabalho, deste apoio, claro. E nesta sequência desta pequena provocação, deste atrevimento, eu ia fazer também esta pergunta relativamente a alguma inversão de papéis estereotipados, de papéis sociais, que nós vemos muito aparecer hoje em dia na comunicação já, e quando pensamos em comunicação, na comunicação social, na publicidade, quando nós vemos, por exemplo, uma mulher assumir um cargo de liderança, e isso é facilmente perceptível no anúncio, seja onde for, ou quando vemos um homem a ter um papel um bocadinho mais paternal, no sentido da paternidade,
considera que contribuem efetivamente para que alguns estereótipos de género sejam diminuídos? Acho que sim, acho que sim. Como eu lhe disse, isto tem que ser passo a passo. Vai ser devagar, ou está a ser devagar, mas acho que sim. E basta percebermos que há muito mais homens atualmente, jovens pais, a recorrerem à licença de paternidade para poderem ficar com os filhos e as mães vão trabalhar. Portanto, os passos estão a ser dados nesse sentido, sim. Em relação à altura em que eu entrei, há muito mais mulheres em cargos de chefia atualmente e cargos de topo e de liderança do que havia no meu tempo quando eu comecei. É verdade. Portanto, os exemplos ajudam a abrir portas, a limpar cabeças com teias de aranha e a ajudar a equilibrar, de facto, as coisas. Sem dúvida, a desmistificar. Pegando aí na questão de que estava a falar, a questão da liderança, acha mesmo que existe uma liderança no feminino e uma liderança no masculino? Não. Acho que existe uma liderança e ser líder não é fácil. Ser líder é quase inato. Ser líder é poder partilhar, é poder ouvir, decidir sim, claro, mas sem se impor. Um líder é uma pessoa que consegue levar a água ao seu moinho sem dizer eu quero. E faz, e as coisas vão correr bem. Um chefe não, um chefe manda dizer eu quero e as pessoas vão contrariadas, mas não tem nada a dizer mais, vá fazer. E isso não é por ser no masculino ou no feminino. Eu confesso que, a uma escala pequenininha, quando chefiava na RTP, não tive nunca problemas de ter uma redação de homens e mulheres, e a nossa redação no desporto, houve uma altura até que estava muito equilibrada entre homens e mulheres no desporto, e eu estava num cargo de chefia e não tive qualquer problema em lidar com colegas meus homens e a levar o barco para a frente. Cometi erros, claro que sim, toda a gente comete. Agora, nunca tive ninguém que me dissesse, eu não faço. Havia dúvidas e eu perguntava e esclarecia, e para ser líder é preciso uma coisa: saber daquilo que se está a fazer e daquilo que se está a dizer. Muitas vezes as pessoas chegam a determinados cargos sem saber o que é que estão a fazer. E isso é o mal de muitas empresas, de muitas instituições em Portugal. É chegarem a cargos de topo e não percebem, desculpem a expressão, patavina do que estão ali a fazer. Não sabem, não passaram pelas fases todas. Porquê é que os grandes CEOs são grandes CEOs? Porque numa fábrica de parafusos começaram a fabricar os parafusos antes de chegarem lá acima e decidirem os destinos da fábrica. E depois de fabricarem os parafusos, embalaram os parafusos. Depois de embalar os parafusos, foram ajudar a vender parafusos. Depois venderam eles próprios os parafusos e tiveram o seu percurso profissional normal, não é? Portanto, conhecem as etapas todas do negócio. E conhecendo as etapas todas do negócio, conseguem chegar e saber e encontrar soluções quando os problemas surgem. Quando as dificuldades surgem, ou quando perguntas, ou quando resistências surgem por parte dos colaboradores. Isso é ser líder, também, não é? Há pessoas que passam por essas fases todas e depois não sabem ser líderes, são só chefes. Mas, tendencialmente, quem conhece o processo, quem está dentro do processo, quem conhece todas essas fases, mais facilmente consegue chegar e decidir e levar o seu negócio para a frente sem ser considerado o tirano da empresa, ou a tirana da empresa, neste caso. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É preciso saber do que se fala, não é? Para depois... Mas aí vale para homens e mulheres, aí vale para as duas situações. Claro, para quem lidera. Cecília, e pensando também na sua experiência enquanto empreendedora, na forma como fundou a sua agência de comunicação, este projeto que é um projeto recente, a Adega do Montado também, que tem aqui também um lado de empreendedorismo, esta ideia de empreender é uma ideia que nós também, ainda aqui, é um reduto de alguma desigualdade de género. Como é que se sente em relação a isso? Perfeitamente à vontade, no meu caso pessoal, não é? Pronto. A Adega do Montado é um projeto vitivinícola que nós temos familiares, com o meu marido e com os meus, com dois sobrinhos, portanto é um projeto que
é feito em conjunto, é feito num todo, num bolo todo, não é? E, portanto, nós temos vinho e temos uma adega, produzimos vinho, já temos os nossos vinhos no mercado, a empresa está a crescer passo a passo, cada um tem as suas tarefas bem definidas, ajudamos todos uns aos outros para que continue e que o projeto cresça e se torne mais sustentável do que está neste momento, mas está a correr muito bem. Portanto, eu aí não tenho, nem sinto dificuldades, ou não senti dificuldades e não acho que... Claro que é difícil dar passos, nós temos e devemos arriscar, mas arriscar com os pés assentos no chão, não é? A minha empresa foi a mesma coisa. Eu tinha uma vantagem, que era uma pessoa... Criei uma empresa de comunicação, mas sou uma pessoa que já sou conhecida antes da minha empresa de comunicação. E, portanto, as pessoas já me avaliam quem eu sou, pessoal, profissionalmente, pelos anos todos que me conhecem. Mas, nesta área específica da comunicação, da assessoria da comunicação, da formação, eu tive que aprender. Eu fiz cursos de formação para poder dar formação. Não cheguei ali e agora sou a maior do mundo e sei fazer tudo e vamos embora porque já tenho uma grande experiência profissional atrás de mim. Não, eu preciso sempre, como qualquer uma das pessoas precisa sempre, para crescer, para se consolidar, para ser empreendedora, preciso sempre de estar a estudar, a ler, a trocar experiências, a pedir conselhos, a receber conselhos, a dar conselhos, para crescer ainda mais. E, portanto, quer na Farol do Monte, que é a minha empresa de comunicação, quer na Adega do Montado, que é a nossa empresa de produção de vinho e comercialização de vinho, obviamente que houve um risco, mas é preciso estarmos sempre a par do que está a acontecer, conhecer o mercado, conhecer os players, conhecer tudo o que está à volta desta área. Eu, por exemplo, eu sou de letras, fiz ciências da comunicação, eu fiz uma pós-graduação em wine business quando nós começámos com o projeto da adega, porque eu de gestão, o meu marido sabe e sabe bem, mas eu não sabia nada, e de negócio do vinho muito menos ainda, não é? E, portanto, fui aprender, senti necessidade de ir aprender um bocadinho mais, ainda tenho muito para aprender, é verdade, mas um bocadinho mais para estar dentro do negócio. Na parte da comunicação, a mesma coisa. Portanto, somos insaciáveis pela aprendizagem e Ser. Cecília é insaciável por ser pioneira, porque, além de tudo, ainda se vai começar a trabalhar na área do vinho, que, por definição, também é uma área maioritariamente ligada ao público masculino, embora também esteja a mudar, e felizmente são Muito. E as mulheres são mais exigentes que os homens quando provam vinho. É engraçado. Muito mais exigentes. um mundo de mudanças, efetivamente. Não E há é? imensas enólogas muito boas também, sim. Sem E dúvida, sem dúvida. viticultoras também. Olha, é uma área que está de facto a abrir muito também para o lado feminino. É verdade, é verdade. E ainda bem que assim é, não é? Ficamos um mundo mais equilibrado, Claro. é isso que se pretende, no fundo. Uhum. No fundo, quando falamos sobre estas questões da igualdade de género, aquilo que procuramos e que estamos à procura é efetivamente de igualdade de oportunidades mais do que outra coisa qualquer, que não são subjacentes ao género, Uhum. aliás, e portanto acho que é isso que nos move a todos e a todas. Cecília, estamos aqui a chegar à segunda parte da nossa entrevista, estamos aqui a passar ao momento Nice Q&A, já sabe, são perguntas diretas e respostas diretas, e portanto vou começar pela primeira, que é, Cecília, qual é o livro da sua vida? Há um que é definitivamente o livro da minha vida, Cisnes Selvagens. É um livro que fala de três gerações de mulheres chinesas e do que passaram ao longo das gerações do trabalho nos campos. É um livro notável que eu li em miúdo e que reli há pouco tempo e de facto é um livro que eu aconselho a toda a gente. E depois, ao contrário daquilo que a maioria dos jovens dizem que detestam e que até os adultos detestam, um dos livros que mais me encheu foi os Maias. Portanto, olha, é outro livro que eu também recomendo, mesmo a quem já leu, que releia, porque essa, ainda por cima, é um autor que é muito atual mesmo, portanto, acho que sim. A frase da sua vida? Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. É uma frase de Antoine de Saint-Exupéry, que vem no livro O Príncipezinho, e que eu acho que diz tudo, de facto. Nós somos responsáveis por aquilo e por quem cativamos. E, portanto, temos que ter uma responsabilidade muito grande na nossa vida. A mulher da sua vida? A minha mãe, definitivamente. Definitivamente. A minha mãe já não está connosco há muitos anos e foi e continua a ser uma referência. Eu dou por mim às vezes a pensar, se a minha mãe estivesse aqui, como é que ela faria isto?
e é de facto a mulher da minha vida. A sua característica mais empreendedora? Não ter medo de arriscar, assumir novos projetos, como lhe disse há bocadinho, com os pés na terra, mas não ter medo de arriscar. Não ter medo de arriscar é efetivamente importante, não é? O projeto que mais a inspira? São dois. É a Farol do Monte, não é? Continuar a poder fazer as formações, a comunicação na minha empresa e, obviamente, a adega e levar a adega cada vez mais longe. São dois projetos que tenho neste momento e que quero muito continuar a abraçar. O sonho para um futuro próximo? Ai, o sonho de um futuro próximo. Ver a adega bem, em termos pessoais, ter os meus filhos bem como estão, os meus 3 filhos como estão até agora, e que eles cresçam também a nível pessoal e profissional. Em termos profissionais, ver de facto a adega bem, perceber que estamos a trabalhar muito para um projeto, mas que esse projeto não acaba quando nós não estivermos cá, que esse projeto tem pernas para andar e que os mais novos, que também já fazem parte do projeto, o vão agarrar e o vão continuar. Uma forma de encorajar as mulheres? Ser um exemplo para elas, ser positiva, dar-lhes alento e dizer-lhes essencialmente isto: nunca desistam. Não passem por cima de ninguém, mas nunca desistam. Imponham-se por aquilo que são e pelo vosso trabalho, e eu acho que assim vamos todas longe. E numa palavra, ser mulher empreendedora é? Uma palavra difícil. Pronto, ser criadora. Não é só isso, mas numa palavra... Esta pergunta é só uma criar. palavra, portanto, é criar, não é? É criar. Cecília, muito obrigada por toda esta partilha, pelo tempo que nos dedicou, por nos ter deixado aprender consigo, por ser um modelo e ser realmente uma pioneira em muitas áreas. É um gosto realmente poder conversar consigo e acompanhar este seu percurso, porque claramente continua a ser uma referência para muitas pessoas, não só homens, não só mulheres, mas claramente na área do jornalismo desportivo será e continuará a ser durante muito tempo uma referência. Eu é que agradeço muito, Vera, a si, à Nice, a toda a equipa, e deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu também aprendi muitas com esta conversa, portanto é o win-win, ganhamos todos e continuem, porque faz falta e fazem falta mais conversas como estas. Obrigadíssima. Obrigada, Cecília, mais uma vez, obrigada a todas e a todos que nos assistem. Hoje tivemos o privilégio de conversar com Cecília Carmo, pioneira na área do jornalismo desportivo e não só, alguém que nos cativou e já sabemos, quando cativamos alguém, somos eternamente responsáveis por essa pessoa e, portanto, a Cecília também sente essa responsabilidade claramente de continuar a ser uma figura de referência para nós, profissionais, homens ou mulheres, mulheres ou homens, praticantes de desporto ou não, a verdade é que precisamos de referências e precisamos de garantir que criamos oportunidades para que todas e todos possamos viver a nossa vida na sua plenitude e é isso que também é o trabalho da Nice Webcast. Muito obrigada a todos e a todos e voltamos a encontrar-nos no próximo episódio.